Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e através desse vídeo a gente quer falar um pouquinho sobre um assunto extremamente importante para o nosso contexto cristão, principalmente cristão evangélico, ou mais precisamente a igreja como um todo, né? Porque entender sobre a nossa história, sobre de onde viemos, como tudo aconteceu e as consequências de tudo isso nos remontam ou nos mostram a nossa história, né? Nos mostram inclusive as consequências que chegaram até nós. E hoje o assunto então desse vídeo, dessa pequena aula, é a Reforma Protestante. E esse é um assunto tão importante para nós cristãos, principalmente no nosso século, inclusive no século XXI, porque a gente precisa justamente compreender o que aconteceu naquele contexto, para que a gente possa entender tudo que veio se desenvolvendo ao longo desses outros séculos até aqui, né? Então, eu só vou pôr um pano de fundo aqui pra gente, antes de falar exatamente da Reforma Protestante, pra gente entender. Então, nós estamos aí com a igreja a partir de Constantino, inclusive, com o desenvolvimento da igreja católica, na verdade, né? A gente tem aí um pano de fundo onde, a partir de Constantino e depois de Constantino, próximo imperador, eles colocam então o cristianismo como a principal religião do Estado. E agora a gente tem não só a religião, mas o Estado em conjunto com isso, né? Agora a igreja deixa de ser perseguida e passa a ser a igreja dominante. E, na minha opinião, e segundo a história, a gente percebe então um desenvolvimento desse poder da igreja cada vez mais sendo vista como um poder absoluto, como uma autoridade máxima, tanto na questão da divindade quanto na questão do Estado, da política, e isso só vai aumentando com o passar dos séculos. Então a gente chega no século XVI, mais precisamente na Reforma, mas um pouquinho antes, século XIV, XV e até depois disso, mas um pouquinho antes disso, a gente já tem a chamada Idade Média, onde várias situações trouxeram um descontentamento por parte do povo, né, por parte da cristandade, dos irmãos em si ali, por parte do povo em geral, não somente cristãos, mas todo o povo, porque a igreja se torna muito poderosa, o Estado se torna extremamente fortalecido por causa disso, mas a massa, que é o povo, se torna cada vez mais oprimido, né? Por essa autoridade que é a igreja católica nesse momento. Então, a gente tem uma igreja que se torna a dominante num momento da história, que é a igreja católica apostólica romana, e que através desse domínio que eles exercem, eles trazem total opressão. E nesse momento da história, século XV, XVI, a gente tem já um despertamento de vários homens e mulheres para se voltar para tudo que estava acontecendo na história da igreja, né? Será que o que nós estamos vivendo é o verdadeiro evangelho? Será que o que nós estamos vivendo é o verdadeiro pensamento do que a palavra de Deus diz para nós? Será que isso que nós estamos vivendo? E aí a gente tem alguns pré-reformadores, que a gente sabe muito bem disso, que a reforma não acontece a partir de Lutero, mas ela acontece um pouco antes de Lutero ainda, já tem outros nomes que são vistos dentro da história como alguém que já está lutando por algo, pela população, pelo povo, por essa reforma que parecia já tão necessária. Por quê? Porque a igreja, como se torna dominante, uma das questões para mim talvez mais importante aqui nesse momento da história é a falta de alfabetização, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a igreja se torna dominante, a igreja tem as suas missas, os seus momentos de liturgia numa língua totalmente desconhecida da grande maioria, que é o latim. Então a gente tem a Bíblia Sagrada, o maior instrumento de conhecimento de Deus e de conhecimento de quem é Deus na nossa vida, do conhecimento da salvação, totalmente tolhido, né?
A gente tem realmente uma elite, né, clériga, o clero da época é que tinha acesso a esses documentos, a essas cartas, aos documentos da época, né, como a Bíblia e tal. Somente eles têm esse acesso e o restante da população fica à mercê da mensagem que eles querem trazer. Então, para mim, o grande problema naquele momento, dentro do contexto da reforma, é essa falta de conhecimento da palavra de Deus, é essa falta de acesso à palavra de Deus, que trazia para o homem uma preocupação e uma dependência aos bispos, aos padres, aos homens que estavam ali a serviço da igreja e que ficavam como realmente esses intercessores entre Deus e o povo. E esse sempre foi o problema desde o início, né? Se a gente fosse voltar aí na história, a gente vai lá para o Êxodo e a gente vai chegar no mesmo patamar, no mesmo problema, né? Então, o que falta no ser humano é o conhecimento de Deus, é esse acesso à palavra, à verdade que está contida ali na palavra, a própria palavra de Deus sendo falada ao coração do homem. Através disso, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo tem acesso, então, às nossas vidas para que nós sejamos ministrados. Então, a grande problemática nesse momento é que a Igreja Católica, então, eu coloquei isso como primeiro tópico aqui, a Igreja Católica é a igreja dominante, porque o Estado deu esse domínio para ela e porque ela tomou esse domínio para ela também. Então, se dizendo a voz de Deus, né? Aquele ditado não serve, né? A voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi nesse momento da história. Então, a voz da igreja era a voz de Deus. E o povo, então, ficava à mercê disso. Existem inúmeros outros problemas que estão nesse contexto político, nesse contexto religioso daquele momento, mas para mim a causa desse start que Lutero vai dar nesse momento, no século XVI, em 1517, para a reforma, é essa possibilidade de termos, então, a Bíblia, a palavra de Deus em acesso para que todos pudessem ler. Então, eles não tinham essa possibilidade, eles não davam, né, essa possibilidade para que a população, para que o povo tivesse. Visto que quanto menos alfabetizado a população fosse, quanto menos, então, eles tivessem acesso à leitura e ao conhecimento, mais a massa poderia ser dominada, então. Então, a gente tem aí várias questões que começam a oprimir ainda mais a população. E uma das causas, então, é essa chamada indulgência, a venda, né, das indulgências. Esse foi talvez o ponto alto, né, para que Lutero dissesse: não, nós precisamos fazer algo. Então, o lugar onde Lutero morava, que ele vivia e dava aulas ali, né, como professor, nas faculdades ali da sua cidade, ele tem então essa revolta quanto à venda das indulgências, que são essas vendas de possíveis pagamentos para perdão de pecados. Tamanho era o domínio e a opressão da Igreja Católica em conseguir recursos financeiros, dinheiro mesmo, para a construção da igreja lá, da Capela Sistina, né, na época da Igreja de São Pedro. Então, a igreja trabalhando em prol de levantar recursos financeiros para que eles tivessem aí o seu reino ainda mais expandido. E Lutero, então, olhando para a palavra, tendo ali, né, essa possibilidade de ler e conseguir compreender a palavra, o próprio Deus, desculpa, o próprio Deus, então, traz essa revelação a respeito da fé, né? Que nós somos salvos pela fé. E então Lutero começa a fazer as suas 95 teses. E essas 95 teses são, então, pregadas ali na porta, né? Da faculdade em Wittenberg, né? Em 1517. E elas são teses que seriam justamente discutidas junto à igreja, para a maioria dos estudiosos, para aqueles que trazem essa história para nós, eles dizem que Lutero não tinha a intenção de romper com a igreja,
Não era essa a ideia de Lutero, não era esse o problema para Lutero. O problema era trazer a verdade à tona, trazer a correção do que estava errado à tona, né? Então, ele levanta essas 95 teses, essas tão famosas 95 teses que ele prega ali na porta, né, da igreja ou da faculdade, e isso seria o início dessa conversa, dessas discussões para se alinhar onde é que estava errado as questões. Então, a gente tem um homem que é também da igreja, que está ali no contexto da igreja, que tem uma revelação baseada no texto em que nós somos salvos pela fé, e a partir disso, então, ele vai para a palavra, busca, então, argumentos para conversar sobre isso, e diante desses argumentos que ele quer conversar, a igreja dominante não aceita, não dá abertura, né? Por quê? Porque ela está cega diante daquelas situações que estão acontecendo, ela quer continuar no poder. E aí existe, então, a famosa consequência, né? Os principais eventos que eu coloquei aqui para nós, que é as 95 teses que são pregadas ali na porta, e começa então essa grande discussão, tanto do povo quanto dos estudiosos da época, dos teólogos e da igreja, da própria igreja católica. E diante disso, como Lutero realmente vai e força essa situação para essa conversa, eles discutem, não aceitam o argumento de Lutero, e Lutero é julgado então pela igreja a respeito do seu comportamento até ali, dizendo que tudo aquilo estava errado, e eles dizendo que eles não poderiam ser afrontados daquela maneira, né? Pedem para Lutero voltar atrás a respeito de tudo que ele fez, de tudo que ele já falou até ali, e nisso o povo já está junto com Lutero, né? Muitas pessoas já estão também pensando da mesma maneira, já estão refletindo sobre tudo que Lutero falou. E Lutero então não volta atrás, ele diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? Assim como Pedro falou, assim como Paulo falou em algumas das suas pregações também. Nós temos agora Lutero também dizendo que ele prefere ficar com a palavra, ele prefere ficar com aquilo que é a verdade para todo cristão. Diante desse julgamento, então, Lutero é excomungado, né, expulso da Igreja Católica, e então começam as consequências dessa reforma protestante, né, dessa famosa reforma protestante, que é a questão das vertentes, né, que surgem a partir daí. Vários teólogos começam então essa busca por esse entendimento do que pode ser feito para que a igreja realmente se alinhe à palavra novamente. E aí a gente tem agora a igreja luterana, a igreja anglicana, depois vem os presbiterianos, e todo o desenvolvimento das igrejas protestantes que vão vir até o nosso século. Então todas as outras denominações, todas as outras igrejas que aparecem a partir desse momento de 1517 com a reforma, tem o seu desenvolvimento a partir dessa revolta ou dessa reforma que acontece com Lutero ali em Wittenberg. Então a gente tem isso. Na minha opinião, isso culmina em algo extremamente positivo, ainda que tenham muitas coisas negativas no meio disso, e a gente sabe muito bem que existem, né, essas rachaduras, as várias divisões que aconteceram, talvez mortes tenham acontecido nesse momento da história também, com certeza aconteceram, muitas disputas de poder mesmo também, né, a própria Igreja Católica não querendo perder o seu poder, perder o seu domínio sobre a população. Mas com tudo isso a gente tem então a Bíblia começando a ser traduzida para várias línguas, a gente tem com isso o desejo do povo, já que a Bíblia agora vai estar disponível na minha língua mãe, na minha língua de nascença, de nacionalidade, né? Então no alemão, posteriormente em outras línguas também, até chegar nós no inglês, no português. Com isso, a própria população, a partir do século XVI, começa um processo de alfabetização. Então, o povo passa a buscar a educação, e da educação, então, o crescimento, não somente daquela região ali de Lutero, né, mas de outras nações ao redor que vão ser, então, também afetadas por essa reforma,
através da igreja. Nós vamos ter muitas escolas sendo abertas por esses reformadores, faculdades e tantas outras coisas que vão começar a acontecer a partir disso e a partir dessa alfabetização. Nós vemos nitidamente que a partir desse século XVI nós temos um crescimento das nações, ali por onde a reforma vai começar. Depois isso vai se estender não somente para aquelas nações, mas para o Ocidente, para as Américas. Nós vamos ser atingidos a partir disso também. Então nós temos a alfabetização, a educação, o crescimento econômico dessas nações. Então países que antes da reforma eram totalmente pobres, talvez estavam aí colocados como segundo, terceiro mundo, né? Agora nós temos esses países em crescimento exponencial e se tornam grandes potências a partir disso, chegando ao século XXI como grandes potências mesmo, né? Países que viveram esse avivamento dessa reforma e outros avivamentos posteriores à reforma também são extremamente abençoados, porque agora o povo busca o reconhecimento da palavra, busca o conhecimento, né, das escrituras, e com isso o próprio Deus pode agir na vida do homem, trazendo salvação, trazendo restauração, trazendo então esse desejo de Deus para cada ser humano, que cada um de nós venhamos a conhecer a Deus, venhamos a ter o entendimento que Deus tem. Então eu coloquei que todas essas consequências, elas são visíveis a partir do século XVI, ali com a reforma, e vão se estender até o século XXI, até nós, porque a igreja protestante, ela vai justamente andar avançando, assim como a igreja católica também continua avançando, mesmo a partir do século XVI, perdendo muitos membros da igreja, né? Mas ela faz a chamada contra-reforma, né? Que é essa contraproposta, tentando ajustar os seus erros para não perder tantos membros. Mas Deus, com a sua soberania, vai conseguir, através disso, alcançar muitas pessoas, fazer com que nações inteiras fossem afetadas, países inteiros fossem afetados com salvação, com restauração, com a alfabetização, com o crescimento econômico mesmo, saindo da pobreza e passando a ser nações extremamente abençoadas. E nós chegamos então nos nossos dias, né? Se a gente pudesse resumir isso, então seria justamente essa evangelização que vai acontecendo e se expandindo, e como foi uma ordem do próprio Cristo, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então a gente vai vendo que essa evangelização a partir da reforma começa a avançar ainda mais, porque agora muitos homens e mulheres têm a palavra de Deus nas suas mãos, na sua própria língua mãe. Eles podem então ler, estudar, refletir. Deus vai falando então com cada um desses homens e eles vão ansiando por levar essa palavra a mais pessoas. E com isso a tradução da Bíblia vai avançando. Nós temos a Bíblia hoje em inúmeros, né, dialetos, idiomas, onde toda a população, todo mundo, né, tem acesso a essa palavra. Não somente uma igreja elitizada, um clero extremamente separado para si, né? Nessa época da Idade Média a gente tem muitos mosteiros também, né, que faziam com que isso ficasse muito recluso, ficasse muito fechado nesse ambiente. Mas não é isso que Deus deseja. Então a reforma protestante, ela vem como essa grande abertura para que a palavra de Deus novamente chegasse a toda a população, a todo o povo, para que o povo então reconhecesse os seus próprios pecados, as suas mazelas, a necessidade de conhecer a Deus, e a salvação então fosse acessada, né, por todo aquele que crê. Todo aquele que crê tem acesso então a essa palavra, a essa salvação, e Cristo pode então ser o nosso agora mediador entre Deus e nós, e não homens falhos como nós, e não pessoas tão dependentes de Deus como nós. Então nós precisamos compreender cada dia mais que fazer a reforma continuar é uma necessidade. Nós não podemos parar, nós não podemos achar que a reforma aconteceu através de Lutero em 1517
e nós estagnarmos. Não, a reforma precisa continuar, a reforma precisa avançar através de nós, refletindo na palavra, refletindo nas escrituras, buscando esse entendimento e cada dia mais desejando levar esse entendimento a tantos quantos o Senhor colocar diante de nós. Esse é o principal legado, né, que a reforma deixa. Nós precisamos ser os indivíduos pensantes, os indivíduos que vão para a palavra e buscam na palavra a resposta para as nossas mazelas, para os nossos pecados, e o arrependimento então seja genuíno e nós não precisemos tentar comprar a salvação, né? Nem um pedacinho do céu e nem qualquer outra coisa que seja totalmente contrário à própria palavra de Deus. Amém? Que a gente possa refletir então sobre isso e que a gente possa compreender cada dia mais o que a reforma tem para nos oferecer como dádiva, né? Para que a gente possa crescer cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.